O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, uma rápida reflexão sobre essas leituras, que cada uma é fortíssima. A leitura dos livros dos Macabeus, essa mulher é fora de série, uma mulher extraordinária. Esta parábola aqui é a mesma parábola que está contada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. E São Lucas, no capítulo 19, nos vai contar a mesma parábola, mas com algumas diferenças. É muito interessante que é a mesma parábola, mas contada por 2 evangelistas de forma diferente, com alguns detalhes diferentes. Por que será? O que terá acontecido? Será que Jesus fez uma só vez, contou esta parábola, e esta parábola foi compreendida de forma diferente pelos seus interlocutores, pelas pessoas que estavam presentes, e depois deu origem a 2 versões? Ou será que Jesus contou esta mesma parábola várias vezes, pondo matizes diferentes, todos verdadeiros, mas diferentes? Então, quais são as grandes diferenças entre uma parábola, a parábola de Mateus, e a parábola de São Lucas? Em primeiro lugar, São Mateus não fala do homem que vai ser coroado. Ele como que deixa só a parábola em relação aos servidores que recebem aqueles talentos. São Mateus, na parábola dele, ele vai dizer que são 3 servidores e que cada um recebe algo diferente. Um recebe 5 talentos,
outro 2 talentos, outro 1 talento. Em cambio que na parábola de São Lucas, todos recebem o mesmo, e uma quantia muito grande, 100 moedas de prata, uma quantia muito, muito importante para aquela época. Então, o que isso quer dizer? De fato, Deus dá o mesmo para todo mundo, ou Deus dá, às vezes, coisas diferentes para cada um? As duas coisas são verdadeiras. Deus dá o mesmo para todo mundo. Para todo ser humano, Deus dá uma alma, um corpo, uma inteligência, uma capacidade de compreender. Lhe dá um mundo. O mundo tudo é do homem. O céu, as estrelas, o sol, tudo que ele quiser, ele tem para ele poder usar, para ele poder aproveitar. Mas também Deus dá coisas diferentes para cada um. E não há 2 homens iguais. Todos os homens receberam certas características peculiares, específicas, diferentes a cada um. E o que faz de cada um uma pessoa única, uma pessoa que não tem uma cópia dele, que não se pode perder, porque é uma preciosidade que não tem comparação, não se pode substituir. Mas o que acontece? De fato, se nós vamos ver o sentido da parábola, é que Jesus vai nos ensinar que o mais importante é aquilo que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos. Tanto aquilo que todos os homens recebem, como aquilo que cada um de nós recebe em particular e que é diferente. Um poderá ser um grande músico, outro poderá ser um grande contador de histórias, outro poderá ser uma pessoa de grande memória, muito inteligente, muito capaz. Um entende de computador, outro não entende nada. Todo mundo é diferente. Mas o importante é que Deus nos dá umas certas qualidades. E além do mais, nos dá do ponto de vista espiritual, Jesus nos deu uma preciosidade. A sua vida, o seu exemplo, os evangelhos, a Bíblia, a noção do bem e do mal, a vida eterna. Então, cada um tem que usar tudo aquilo que nós recebemos, tanto do ponto de vista natural, quanto do ponto de vista sobrenatural. Tudo que nós recebemos temos que usá-lo para a glória de Deus, para o bem de Deus, para o bem dos outros. Os 2 amores, o amor a Deus e o amor aos outros. E então o que vai acontecer? Que vamos ser julgados. O rei vai voltar e vai nos perguntar: que fizestes com os talentos que eu te di? Então aqui nós temos este exemplo dessa mulher judia, mais ou menos 150 anos antes de Cristo, que os judeus estavam sendo perseguidos pelos gregos, e este famoso era um tirano, este rei grego, Antíoco IV Epifanes, não? Ele matou muitíssima gente. E tem 2 martírios famosos, que é o do ancião Eleazar, que nós lemos há uns poucos dias atrás, e destes 7 irmãos. Então, a mãe recebeu 7 filhos, 7 talentos. O que ela vai fazer com os talentos que ela recebeu? Ela os entregou todos a Deus. Sabe o que é uma mãe entregar os 7 filhos a Deus? No mesmo momento, um atrás do outro, e ela presenciar isso? É uma coisa monumental. É realmente uma mulher fora de série, uma mulher exemplar de entrega a Deus, de aquela pessoa que quer entregar tudo a Deus. Por isso que é tão bem escolhido que no comentário, no mesmo dia que nós vamos comentar a parábola dos talentos, nós vamos comentar esta mulher com 7 filhos, os 7 macabeus, os 7 filhos. Então, nós temos aqui um exemplo impressionante para a nossa vida. E hoje a igreja celebra Santa Isabel de Hungria. E quem foi ela? Ela, de fato, também foi uma mulher fora de série. Ela era filha do rei da Hungria, do rei André II da Hungria, e ela depois foi dada em casamento ao Landgrave, que é um príncipe, não? Alemão, que se chamava Ludwig IV de Turingia Hesse. E tiveram 3 filhos. Os 2 eram muito bons, mas Isabel era totalmente fora de série. Era uma mulher que amava a Deus e se dedicou muitíssimo à fidelidade, à sua fé, a fazer bem aos outros, e ajudava muitíssimo os pobres. Então, ela fez de fato imprudência, como nós dizíamos no começo da missa. Ela um dia, ela foi pegar um leproso, sem contar para ninguém em casa. Ele vinha num palácio, né? Sem contar para ninguém,
foi pegar um leproso e levou o leproso ela mesma e o pôs na cama dela. Na cama dela pôs o leproso para cuidar dele, não? Então, acontece que as pessoas no palácio viram e começaram a falar e começaram a perguntar o que está acontecendo. E aí toda a família foi para o quarto e tinha uma pessoa na cama. Então, aí foi perguntado para Isabel, o que é isso aqui? Não? Ele disse, não, é uma caridade que estou fazendo. E então chegou o marido, Ludwig, e ele tira os cobertores, e quem está na cama? Jesus Cristo. É Jesus crucificado que está na cama da Isabel. Então a família ficou admirada e vendo o grande milagre que tinha acontecido e tal. E outra vez, ela tinha sido proibida de continuar dilapidando os bens da família. Então um dia ela está saindo com um pacote bem grande de pães, não? Que ela levava nas dobras do seu manto. Ela levava uma coisa bem grande, muitos pães e tal. E aí o irmão do seu esposo, do Ludwig, ele pergunta, o que está levando aí? E aí ela disse, não, são rosas. Só que é inverno, né? Mas mesmo assim, ela abriu o manto e caíram rosas. Todos os pães se tinham convertido em rosas. Bom, ela é padroeira dos padeiros, porque ela realmente fez milagres com o pão. Então, vamos pedir a Santa Isabel de Hungria que nos ensine e que nos ajude a dar tudo. Tudo que nós recebemos de Deus, nós temos que entregar para Ele de volta. Por quê? Porque Ele vai nos dar mais. Ele promete aqui na parábola que Ele vai nos fazer administradores de grandes cidades, de grandes coisas, de coisas maravilhosas. Então, ninguém fique apegado ao que tem. Todo mundo seja generoso. Peça a Nossa Senhora que lhe ajude para ser muito generoso e entregar tudo a nosso Jesus Cristo, como Ele queria e Ele teve na intenção quando deu esta parábola para nós. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.